bem com vocês? Que bom que nós estamos juntos para mais essa aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui da Rede Municipal de Uberlândia, e nessa aula vamos pensar sobre memória e história em Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. Sobre a temática memória e história, o professor irá trabalhar com vocês como as memórias são construídas pela sociedade e como a Guerra Fria influenciou o golpe militar de 64 no Brasil. Em geografia, vocês irão conhecer um pouco mais do relevo europeu e como a intervenção humana o afeta, além de como essas mudanças e características se relacionam à história e à memória daquela população. Em nossas aulas anteriores, falamos sobre como se deu a Revolução Comunicacional desde a prensa de Gutenberg. Compreendemos que o termo meios de comunicação de massa se justificam pela mensagem alcançar um grande número de pessoas ao mesmo tempo, o que foi potencializado pela popularização da internet doméstica. Trabalhamos a poesia concreta e verificamos que o aspecto visual é essencial como experimentação poética. Já o ciberpoema busca utilizar ao máximo os recursos do computador e da internet para que haja interação com o leitor. Você está lembrado? Muito bem! Falando em lembranças, já parou para pensar em sua memória mais antiga que você tem sobre a escola? A primeira professora ou professor, a primeira amizade que você construiu? Que lembranças boas! Seria muito bom se todas as nossas lembranças fossem do tipo boa de lembrar. Sobre o que a história, a memória e a língua portuguesa têm em comum é o que vamos aprender agora. Infelizmente, pessoal, nem todas as memórias, são legais de serem lembradas, mas muitas delas, mesmo não sendo tão interessantes assim de serem lembradas, são necessárias. Nós estamos falando aqui, então, de algumas situações vivenciadas no século anterior e que ainda são vivenciadas em alguns lugares do nosso planeta que precisam ser mudadas, e que aquelas que já passaram sejam lembradas para que não se repitam. Já sabem, do que eu estou falando? Isso mesmo, das guerras e dos horrores vividos por esses fatos sociais, certo? Vamos relembrar alguns? Vejam só. Olha essa lembrança, olha essa memória que ficou registrada por meio de imagem. Um tanque de guerra passando por rua em Londres, em 1917. Passando, simplesmente, como se fosse uma coisa bem comum do dia a dia dessas pessoas. Olha essa outra lembrança de um avião alemão na Praça da Concórdia, em Paris, na França. Observe os destroços, o prédio ao fundo. Será que isso fazia parte do dia a dia das pessoas? Olha essa outra lembrança, essa memória que ficou registrada também por meio da imagem. Em 1915, soldados indianos feridos estavam sendo atendidos pelo exército britânico. Não é legal, de se lembrar. E aqui nós temos um garoto segurando um bichinho de pelúcia em meio a destroços dos bombardeios em Londres, em 1940. Vocês perceberam então, pessoal, que esse cenário que nós estamos verificando aqui, ele é europeu, Muitas dessas imagens aqui é um cenário europeu. E na aula de geografia vocês vão poder conhecer mais sobre o relevo de lá, as características, clima, vegetação, do continente europeu de forma geral. O que será que a intervenção humana promoveu? Quais mudanças terão acontecido lá, em relação à ação humana? Será que foram boas? Será que foram ruins? Independente dessas situações de relevo, o que nós temos certeza é que para a humanidade isso ficou muito ruim. É uma lembrança muito ruim de se ter, é necessário ser lembrada. Por causa dessas atrocidades, foram construídas várias leis e a que nós vamos comentar hoje, bem rapidamente, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, qual foi o contexto desse conjunto de leis criado aqui? Foi em 1948, esse conjunto de leis, ele objetivava delimitar os direitos fundamentais do ser humano, de todas as pessoas, do ser humano mesmo, no seu sentido maior. E um dos objetivos era também evitar que os horrores vivenciados pelas guerras, em especial a Segunda Guerra Mundial, acontecesse novamente
e priorizar a paz, a cidadania, isso tudo por meio da educação. Né? Realmente a gente compreende que a educação tem essa função, né? Pode realmente mudar a história, a vida das pessoas, né? Modificar a sociedade de uma forma significativa. Bem, observem o seguinte aqui em relação aos direitos humanos. Vamos ler aqui apenas um dos artigos, um trecho dele, né? Falando sobre o que é o direito dos seres humanos. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, seja de cor, de sexo, de língua, de religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Pensando aqui, né, nesse artigo, a gente compreende que realmente ele é muito interessante e que é muito interessante também que todas as pessoas tenham conhecimento, né, de que ele pode sim usufruir de todos os direitos, né, independente do jeito que ele é fisicamente, independente da sua nacionalidade, sexo, religião, enfim, né? Mas será que realmente todas as pessoas conseguem de fato usufruir dos direitos que são mencionados aqui na Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que você acha? Pensando na declaração, então, e na língua portuguesa, o que é que você acha que a língua portuguesa tem relacionado, né, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bem, uma dessas situações, né, é que as leis são também um gênero textual. Isso, eles fazem parte, né, esse conjunto de leis, fazem parte do texto do tipo injuntivo ou instrucional. Parece diferente, né? São nomes que não fazem parte do nosso cotidiano, mas é interessante a gente saber. Esse tipo de texto, ele objetiva instruir a pessoa que o lê quanto à realização de algo. Por exemplo, uma receita, um manual de instruções, né, que auxilia você a montar um quebra-cabeças, por exemplo, ou algum brinquedo, um móvel, né? Tudo isso é um texto do tipo injuntivo ou instrucional. Bem, além dessa característica de instruir e explicar, ele também oferece indicações para a realização de um trabalho. E no caso das leis, né, elas nos orientam a ter uma boa conduta, né, com uma postura ética e de respeito às pessoas, certo? Pensando também no que é que as leis, a literatura, a língua portuguesa tem a ver com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu quero mostrar para você, na nossa aula de hoje, o gênero diário. E por que esse gênero na nossa aula de hoje, sobre memória e história? Porque é no diário, né, não só nele, né, mas é uma das formas que as pessoas registram as suas memórias por meio da escrita. No início da nossa aula, nós vimos o registro da memória por meio de imagens, certo? Vamos conhecer então esse gênero? A palavra diário, então, é originária do latim, diário, e está relacionada ao termo dia, que pode ser considerado também, né, uma autobiografia, ok? Então, faz sentido, não faz? Se você vai registrando ali momentos da sua vida que você considera relevantes ou que você deseja relatar, ele pode ser, sim, considerado uma autobiografia. Características do diário também. Além de relatar o cotidiano, ele está associado ao desejo, né, de relatar experiências, opiniões, fatos, sentimentos, ideias. E o que mais, né, que nós podemos registrar aqui no diário? Depende do seu objetivo sempre. E dependendo do que você quer registrar, você vai criar diferentes tipos de diário. Vamos conhecer? O diário íntimo, que é mais conhecido por todos nós, né, que é aquele que registramos em um caderno, ou um caderno especial com chaves, né, ou um caderno qualquer, nossas ideias, opiniões, sentimentos, né, e não é lido por ninguém, a menos que o autor realmente queira que isso aconteça. O diário de viagem, que são relatados fatos, né, de algum passeio ou viagem. O diário de ficção, nesse caso aqui, o diário é criado com personagens mesmo, né, fatos ficcionais, podem estar relacionados a fatos reais, mas geralmente são ficcionais e é do gênero literário. E temos o diário de testemunho, que é relacionado a documentos históricos de uma determinada época. E é sobre esse diário aqui que nós vamos falar hoje. O diário de testemunho, então, é um documento histórico de uma época, ele registra essa época
com base na vivência, né, de quem está realizando ali o registro, geralmente é mesmo em primeira pessoa. A pessoa relata fatos que ela vivenciou ou que outras pessoas vivenciaram. Mas os fatos são verídicos e é bem documentado, é bem organizado ali a questão das datas, né? Quando é que esses fatos aconteceram? E o que esses fatos, né, no que esses fatos influenciaram as pessoas, né, que estão vivendo ali essa situação. E aí, nós podemos relacionar a literatura de testemunho. Você já ouviu falar da literatura de testemunho? Vou te apresentar agora. A literatura de testemunho, ela é construída a partir de diversas narrativas de relatos de vítimas. Mas, né, que tipo de vítimas? De eventos traumáticos de forma geral ou da história da humanidade, em específico do século XX. Então veja que interessante. Quando pensamos nisso daqui, nós lembramos, né, quase que imediatamente fazemos uma associação com as guerras. Quantas guerras foram vividas, né, no século XX? Diversas. Quantas pessoas não tiveram as suas vidas modificadas ou perdidas nesses embates, né, nesses conflitos? Para ser do gênero, né, narrativa de testemunho, é necessário que tenha algumas características. Vamos conhecê-las? O registro em primeira pessoa, isso é bastante comum, a maioria. Pode acontecer que tenha algum que não seja em primeira pessoa? Pode sim, mas a maioria é. A questão do compromisso com a verdade, né, do relato e a sinceridade, o desejo de justiça e a questão de resistência, né? Resistência não só no sentido de se opor a uma ideia, a um movimento, a um partido, né, a um governo, não só nesse sentido, mas resistência de sobreviver àquelas dificuldades, né, e vencer aquelas dificuldades e voltar a uma vida normal ou de, novamente, acesso aos direitos humanos que são perdidos, né, aqui nessa situação, nessa vivência aqui das narrativas de testemunho. E há também a questão do evento coletivo. É muito comum esse evento coletivo, né? E falando aqui em eventos coletivos, nós lembramos também, né, dos genocídios do século XX. Foram genocídios mesmo no plural, né, infelizmente. E aqui nós temos também a presença do trauma vivido por essas pessoas, né, que tiveram seus direitos perdidos. E um vínculo muito próximo com a história. Então, os fatos, eles são reais, aconteceram, essas pessoas vivenciaram, tiveram suas vidas totalmente mudadas, né, por essas questões, essas perdas desses direitos. E há também um sentimento de vergonha, de humilhação, né, por essas animalizações sofridas, por esses sofrimentos, essas violências sofridas. Quando falamos de memória, nós precisamos também ter em mente, né, pensando aqui no nosso contexto brasileiro, embora o Brasil tenha participado, né, de algumas guerras, no nosso território isso não aconteceu da maneira que aconteceu no continente europeu, por exemplo, né? Mas isso nos afetou de alguma maneira. Então vejam só, quando falamos aqui do Brasil, nós temos que levar em consideração a formação do nosso povo, do povo brasileiro. E aí nós temos aqui principalmente a presença dos povos indígenas, dos povos europeus e também dos povos de origem africana. Com esses povos, nós tivemos muitas aprendizagens significativas. Eles colaboraram de forma muito interessante para a construção da nossa cultura, da nossa língua. E um fator muito interessante é a questão da memória na cultura africana e que nos influenciou de maneira positiva. Por meio da memória, né, por meio da oralidade, a memória é passada de geração para geração por meio de uma figura que é o griot. Nessa situação, então, as famílias, né, vão transmitindo esses conhecimentos, estas sabedorias de geração em geração. Mas havia, né, antes mesmo da chegada desses povos aqui no Brasil, a figura do griot era muito mais marcante do que era agora, porque na chegada aqui ao Brasil, as famílias, né, foram separadas. Então vejam o seguinte, a memória então auxilia na construção da história e identidade de um povo, na questão da língua também, né, e auxilia também na questão de resistência e a preservação da cultura. Vamos conhecer agora a figura do griot? Olha só, olha essa imagem, temos aqui, né, uma pessoa
ensinando as outras por meio da oralidade. Então, conta-se, né, os fatos, as histórias, os conhecimentos, a sabedoria, então, é passada. Observem, né, como as pessoas que estão ouvindo estão atentas, elas estão atentas ao griot, à fala, aos ensinamentos. Falando, então, de memória, de diário, de literatura de testemunho, vamos falar de uma pessoa muito importante para a literatura nacional, que é a pessoa da Maria Carolina de Jesus, que nasceu em 1914 e faleceu em 1977. A Maria Carolina é esta mulher aqui que vocês estão vendo. Essa aqui é uma imagem em que ela autografa, né, os seus livros, as suas obras. E olha que interessante. Quando vamos estudar um pouquinho da Maria Carolina de Jesus, nós descobrimos, então, que ela é de perto da gente. Ela é de Sacramento, aqui em Minas Gerais. Mas viveu pouco tempo lá, porque mudou-se para São Paulo, em 1947. E então, como ela não pôde frequentar a escola por muito tempo, por apenas 2 anos, chegando então em São Paulo, ela buscou trabalho e atuou como empregada doméstica e também como catadora de recicláveis. Mas a grande paixão, né, dessa mulher era mesmo escrever. E ela era uma excelente escritora, tanto em prosa quanto em verso. E olha que interessante, uma das suas obras foi traduzida para 14 línguas diferentes. Não é legal? Agora, vocês vão conhecer um pouquinho da história num vídeo curto. E nesse vídeo eu gostaria bastante que vocês se atentassem, prestassem muita atenção no cenário, né, no ambiente, que é a favela do Canindé, onde ela morava, certo? Observem também o texto, né, que está sendo falado por uma atriz, mas observem esse texto, né, a fala, a postura que ela tem diante da vida. Uma palavra escrita não pode nunca ser apagada. Por mais que o desenho tenha sido feito a lápis e que seja de boa qualidade a borracha, o papel vai sempre guardar o relevo das letras escritas. Não, senhor. Ninguém vai apagar as palavras que eu escrevi. Só passei 2 anos dentro de uma escola. Isso foi lá em Minas, onde nasci. Foi pouco tempo, mas o suficiente para descobrir que as palavras, se não conseguem mudar o mundo, servem pelo menos para contá-lo ou até inventar um mundo novo. A gente sempre corre da miséria e corri de uma cidade para outra até chegar a São Paulo. Houve um tempo em que o lugar de negro era na senzala. Hoje trancam a gente na favela. Alimentei, eduquei e amei meus 3 filhos. Catei papel, revirei lixo. Nem todo papel eu vendia. Guardava um tanto para ter onde escrever. Foram neles que nasceu o quarto de despejo. Foi assim que uma favelada como eu se tornou uma escritora brasileira traduzida em 13 línguas. Assim como as palavras, as pessoas que as escrevem não podem ser apagadas. Sou Carolina Maria de Jesus. Sou uma cidadã negra brasileira. O Brasil devia ser dirigido por alguém que já passou fome, dizia Carolina Maria de Jesus. E eu digo, sou Ruth de Souza. Sou uma cidadã negra brasileira. Isso está relacionado também à resistência e à literatura de testemunho. Observaram? Isso mesmo. Então, quando ela escreve essa obra, Quarto de Despejo, que é publicada em 1960, o que estava acontecendo aqui no nosso país? O mundo, né, no exterior haviam diversas guerras, né, estava guerreando em diversas situações. A Guerra Fria durou muitos anos, estava ainda acontecendo. E observem só, lá em São Paulo, né, por causa do avanço e do crescimento econômico, e São Paulo era a cidade que mais crescia nessa época aqui, eles resolveram reestruturar a cidade. Então, recolheram todas as pessoas, né, moradoras de rua, e colocaram em um terreno. E essas pessoas que não tinham condições financeiras, né, para construir uma casa digna para moradia, né, construíram barracos. E nesse terreno, então, esse terreno então ficou conhecido como Favela do Canindé.
né? Então, a gente tinha essa discrepância. São Paulo crescendo economicamente, mas as pessoas, não eram todas as pessoas que tinham acesso, né, a esse crescimento tecnológico, industrial e financeiro que o país estava acontecendo no país. Lembra que eu perguntei para vocês, será que todas as pessoas realmente têm acesso aos seus direitos? Né? Nós estamos vendo aqui que não. Então, observa só essa imagem, né? Temos aqui a Carolina Maria de Jesus, o Audálio Dantas, que é o repórter que publicou a obra da Carolina, e aqui Ruth de Souza. E o ambiente aqui, né, o cenário que nós temos aqui, é a favela do Canindé. Para falar então dessa obra, agora que a gente já entendeu o contexto, né, em que ela foi escrita, já sabemos um pouco, vamos conhecer o assunto da obra. O livro foi editado por Audálio Dantas, que vocês conheceram na foto anterior, e vendeu já na primeira semana 10.000 exemplares. Foi um best-seller mesmo. Foi traduzido para 16 idiomas, 20 diários estão publicados nessa obra aqui. Então ela escreveu de 1955 a 1960 e a obra foi publicada na década de 60. As temáticas então, né, que são retratadas é a invisibilidade social, né, da mulher negra, da pessoa que é favelada. Então é como se não existisse, né? Estão incomodando a cidade, então vamos realocar para um terreno sem estrutura nenhuma, né? Sem água, sem eletricidade, só realoca, né? Então tem essa questão da invisibilidade social. E ela fala disso também quando ela vai trabalhar, né, como catadora e passa, né, entre as pessoas e ela não é vista, né? Simplesmente é ignorada. Então, ela denuncia também a violência doméstica e contra a mulher presente na favela, né, em que ela morava. A denúncia de preconceito contra a mulher também está presente, porque ela buscou trabalhar como empregada doméstica, mas pelo fato de estar grávida, né, sem necessariamente estar casada, não pôde ter acesso a esse emprego, né? Então, isso é visivelmente um exemplo de preconceito contra a mulher. Então, por isso, ela se propôs, né, a trabalhar como catadora de papel para sustentar a sua família. Há também a denúncia em relação ao preconceito étnico-racial e a esperança de mudança. Né? Embora todos esses assuntos aqui sejam de difícil trato, né, ela desejava e ela sonhava, ela tinha realmente esperança de que tudo isso iria mudar. Né? Então, é uma forma de resistência. Trouxe para você, então, algumas imagens do livro. Então, aqui ela está preparando o alimento, né, para seus filhos, para 2 de seus filhos. Ela tinha 3 filhos, 2 meninos e uma menina. E era um momento muito difícil para ela, porque por muitas vezes ela não tinha o que oferecer, o que preparar para que os seus filhos se alimentassem, né? Então, ela fala muito sobre isso, fala bastante que ela estava exausta, né, mas tinha que voltar ao trabalho, porque senão não teria comida, né, para os seus filhos comerem. Não é no próximo mês, é a próxima refeição mesmo, é uma situação realmente muito difícil que ela relata aqui. Era o seu João. Perguntou-me onde encontrar folhas de batatas para sua filha bochechar um dente. Eu disse que na Portuguesinha era possível encontrar. Quis saber o que eu escrevia. Eu disse que era o meu diário. Nunca vi uma preta gostar tanto de livros como você. Todos têm um ideal. O meu é gostar de ler. Nesse trecho da obra, pessoal, nós podemos perceber, né, que não havia tratamento médico aqui, né, na verdade odontológico, né, a pessoa estava procurando auxílio para a filha que estava com dor de dente, né, então a possibilidade de tratamento aqui era folhas de batata. Então a gente observa que vários dos direitos dessas pessoas aqui realmente, né, não estão sendo cedidos a elas, né, elas não estão realmente tendo acesso. E olha que interessante, né? As pessoas se assustarem, né, com ela, dela gostar de ler, dela gostar de escrever, né? E ela diz, o meu ideal é gostar de ler, né? Simples assim. Aqui ela está numa situação, né, de trabalho, está trabalhando. Próxima a ela está a filha, catando papel. 19 de maio, deixei o leito às 5 horas. Os pardais já estão iniciando a sua sinfonia matinal. As aves devem ser mais felizes que nós. Talvez entre elas reina amizade e igualdade. O mundo das aves deve ser melhor do que dos favelados, que deitam e não dormem, porque deitam-se sem comer. O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá, e a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora, o sabiá está residindo na gaiola de ouro, que é o catete. Cuidado, sabiá,
para não perder esta gaiola, porque os gatos, quando estão com fome, contemplam as aves nas gaiolas, e os favelados são os gatos, têm fome. Deixei de meditar quando ouvi a voz do padeiro. Olha o pão doce que está na hora do café. Mal sabe ele que na favela é a minoria quem toma café. Os favelados comem quando arranjam o que comer. Todas as famílias que residem na favela têm filhos. Às 8h30 da noite, eu já estava na favela respirando o odor dos excrementos que mescla com o barro podre. Quando estou na cidade, tenho a impressão que estou na sala de visita com seus lustres de cristais, seus tapetes de veludos, almofadas de cetim. E quando estou na favela, tenho a impressão que sou um objeto fora de uso, digno de estar num quarto de despejo. Nesse trecho aqui, nós temos uma ligação direta, né, com o título da obra, que é Quarto de Despejo, o diário de uma favelada. Nós fazemos essa relação aqui, está explícita, né, que as pessoas que estão ali, então, né, na favela, são pessoas que estão em desuso, né, como se fossem coisas que colocamos amontoadas em um lugar, né, que não vai mais ter uma serventia. É bem forte esse trecho, né, e retrata bem a denúncia social, né, que ela fez. E é interessante notar que aqui é um evento coletivo. Não foi só a família dela que foi realocada, né? Milhares de pessoas, né, foram retiradas ali da cidade para a margem, né? Hoje a favela do Canindé não existe mais, né, como era antes, e foi criado, né, nesse local uma avenida, né, que inclusive tem o nome de Marginal, próximo ali ao Rio Tietê. Mas nem só de denúncia, né, é feita a obra dela. Vamos encerrar a nossa aula, então, falando dela em relação à resistência. Vamos verificar 2 trechos. Eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico, mas o mundo é como o branco quer. Gosto de manusear um livro. O livro é a melhor invenção do homem. Obrigada pela companhia de vocês. Agora que vocês já compreenderam mais, né, sobre a literatura de testemunho e conheceram um pouco da obra de Carolina Maria de Jesus, vocês podem acessar as atividades do portal, continuar realizando essas atividades, assim como aquelas que o seu professor personaliza para você. Então eu te vejo na próxima aula. Tchau!